Inclusão não é só papo de escola. Parece que a pessoa com deficiência só vai pra escola. Você já teve essa impressão? Porque só professor precisa se formar. Olá, sejam bem-vindos ao Vínculo Podcast, o podcast que une ciência, tecnologia e inclusão. Olá, pessoal. Hoje eu estou aqui com 3 grandes especialistas, queridas, que a vida me proporcionou conhecer. E hoje a gente vai debater bastante sobre inclusão. Eu não vou falar sobre elas, eu vou deixar que elas mesmas se apresentem, senão o TDAH aqui vai esquecer. Mas eu vou... esse é o 2º episódio do podcast da Vínculo, e eu trouxe essas pessoas justamente para a gente explorar temas que possam evoluir e se desenvolver dentro desse contexto tão importante e necessário. Bom, Camila, tá com você aí, fala um pouquinho de você. Prazer, eu sou Camila Viana, sou gestora de escola. E hoje eu me tornei mentora de gestores com o foco de trazer que as escolas das minhas alunas sejam referência na sua região. Tem 10 anos que eu estou na linha de frente da minha escola, 10 anos que eu venho aprendendo, construindo e fazendo com que a minha escola, a cada dia que passa, ela se torne referência. Então, eu sou Ana Maria Luna, eu sou advogada, especialista em direito educacional e eu também atuo na educação, de certo modo, mas não como gestora, mas sim sendo um braço direito do gestor. Eu sempre falo que quando eu assumo a parte jurídica de uma escola, assessoria jurídica, de alguma forma eu faço parte da gestão também da escola, porque toda tomada de decisões, ela passa pelo jurídico e a gente tem percebido hoje a inclusão como uma das maiores dores. Eu acompanho também algumas escolas ao lado de Mamari como consultora e a gente tem visto o quanto a inclusão tem sido uma das principais dores dos gestores hoje. Pois é. Oi, galera, eu sou Mamari Lopes, sou da área da educação, né? Sou pedagoga, doutora em educação especial. Tenho 15 anos aí me dedicando profundamente na área da inclusão. Sou docente universitária, né? Tenho uma empresa de consultoria nessa área também, que atua com rede pública, rede privada. E hoje a gente está aqui para isso, né? Falar dessa nossa paixão, desse nosso trabalho, Exatamente. Né, Rafa? E eu já vou começar fazendo provocação aqui. Claro. Eu gosto de polêmica. E eu queria escutar um pouquinho da Camila. Quais são os desafios do dia a dia da escola? Assim, traz pra gente um problema, para começar o debate bem Quente. Já começa com polêmica. Pois é. Os gestores hoje, eles têm muitas dores. Mas eu acredito que a maior dor de um gestor hoje, dentro do assunto de inclusão, é a falta de conhecimento e de preparo. E aí é algo que está forte e a gente não sabe o que fazer. E os gestores pedem ajuda o tempo todo. E eles, às vezes, até se fecham um pouco com medo do que pode vir, sem saber como preparar a sua equipe, sem saber qual caminho seguir com a sua equipe. E o que precisa é isso, né? É a gente saber o caminho a seguir, preparar a nossa equipe, trazer boas práticas dentro da lei, saber o que a gente pode fazer, como fazer, depende da gente. Então, o maior desafio é esse. Eu vejo que os gestores hoje, a inclusão chegou muito forte, né? Não é mais uma opção. Né, Mamari? Sim. E ela chegou de uma forma com que a gente precisa fazer algo. E como fazer isso? Então, depende os resultados que os nossos alunos vão ter e os resultados que os nossos professores vão ter, porque a gente tem que acolher a nossa equipe. Sim. Depende do gestor. O que nós vamos oferecer para esses alunos, o que nós vamos oferecer para a nossa equipe, como oferecer essas práticas, quais tipos de ferramentas nós vamos utilizar, se nós vamos ter profissionais que possam nos ajudar também. Então, tudo isso depende desse gestor. Mas como ele não tem um preparo e ele está um pouco perdido, ele acaba trazendo essa dor forte e a gente está aqui para ajudar eles, né? Eu acho bacana essa leitura, Rafa, que Camila traz, porque durante muito tempo eu ainda vejo que isso é comum. É como se ainda a inclusão fosse muito responsabilidade única do professor. E acho muito legal quando Camila faz essa leitura e essa provocação para os gestores. Por mais que não saiba, por mais que tenha dificuldade, o gestor precisa entender que é uma responsabilidade ali institucional. Quem gera, né? quem gere tudo. Quem gere tudo. Então, assim, nossa, tem de uns anos para cá, isso tem ficado muito forte para mim. Então, eu
eu identifiquei muito, assim, uma prática muito solitária do professor no processo de inclusão, e hoje eu vejo, inclusive, né, com a experiência com Camila, da importância do engajamento do gestor no processo de inclusão, que faz toda, né, a diferença de pensar em estratégias de acolhimento, estratégias de formação, de questão de orientação, né, porque, querendo ou não, é uma missão, uma visão, uma responsabilidade que é institucional, né. Então, e quem acho que define esses processos? Quem é que define e acompanha os processos dentro de uma instituição de ensino? É o é o gestor. gestor. Ele é o principal responsável. Então, por mais que ele tenha uma equipe, e aí ele vai ser responsável também por garantir que essa equipe passe por formação, por organizar os procedimentos e processos. Então, o gestor à frente dessa equipe vai engajar essa equipe Todo mundo. para todo mundo junto entender a necessidade e, a partir daí, juntos, fazer um processo de inclusão real. Porque o que acontece hoje, a gente tem conversado com muitos gestores o tempo inteiro e a gente ainda percebe aqueles gestores que dizem assim, como eu vou negar uma matrícula sem, de alguma forma, eu ser responsabilizado judicialmente? Essa pergunta já chegou para Vários, mim. fato. Sim. Mas será que é essa a pergunta que a gente tem que fazer? Ou como eu vou receber esse aluno e quais os processos que eu preciso organizar na minha escola para receber esse aluno e promover uma inclusão efetiva? Porque se não for esse aluno, se eu negar a matrícula para Joãozinho que está chegando, depois vai chegar Maria. E depois vai chegar Mário Tempo e todo. não vai chegar Pedro, vai chegar, porque essa é uma realidade, as pessoas são diferentes, né? Na realidade, eu sempre gosto de falar que inclusão não diz respeito apenas a uma questão de deficiência, ou se a pessoa tem um transtorno ou se não tem, né? Porque se eu tenho uma criança na sala de aula e essa criança ela tá passando por um momento difícil em casa, ou ela tá passando por maus tratos, ou os pais estão se divorciando, Reflete do eu mesmo vou jeito, né? precisar ter um olhar diferenciado para essa criança. Perfeito. Então, talvez essa criança precise de um PEI. E ela não tenha nenhum tipo de deficiência. E ela precisa de um PEI. E isso que você acabou de falar é curioso, porque apesar de a gente ter um público-alvo da educação especial Sim. ser bem estabelecido, a gente teve situações de um cliente nosso em Palmas que a criança não tinha deficiência, ela tinha uma vulnerabilidade social. Exato. Ela tinha uma condição que eu não sei, eles não abriram, mas ela tinha um comprometimento ali da sua vivência que ela acabou levando para dentro da escola. E elas usaram a plataforma porque eles perceberam que isso estava Precisava de afetando o ajuda. desenvolvimento educacional Sim. desse estudante. E é uma plataforma para inclusão, né, Rafa? Exato. E inclusão é muito mais abrangente do que a educação especial. A educação especial está dentro da educação inclusiva. E a educação inclusiva, ela abrange tudo isso. Então, uma plataforma como a Vínculo, que vem justamente para ser esse suporte. Porque como é que eu enxergo a Vínculo hoje? Eu sou advogada, então eu tenho que dizer à escola o que a escola tem que fazer, o que a escola pode não fazer, mas se for para não fazer, como dizer isso? E a Vínculo é justamente essa ferramenta de suporte que eu acho que falta às escolas hoje. Sim. Então, como Camila falou, que muitas vezes o gestor, os professores, a coordenação não sabe o que fazer ou como fazer, eu tendo uma ferramenta de suporte, com certeza eu vou ter um caminho Sim. mais fácil. É óbvio que eu sempre gosto de falar, eu fiz um evento sobre a inteligência artificial, eu falando muito isso. De nenhuma forma a inteligência artificial, essas ferramentas, ela vai anular o Exato. trabalho do professor. Com De certeza. forma A prática, nenhuma. Substituir. É pra gente trabalhar junto Exatamente. com a inteligência E, artificial. assim, tem 10 anos que eu tô na gestão da minha escola e o que a gente vive hoje em questão de inclusão é algo que, assim, tomou conta mesmo. Jamais vivido, Eu já né? fui professora, Né? né? A gente E aí teve lá eu no acho chão que a da sala de aula. importância é a gente realmente se colocar no lugar do outro, porque a gente hoje, eu falo isso muito para as minhas alunas de mentoria, eu falo isso muito nas minhas redes sociais, eu falo isso muito com as meninas. Quando um aluno ele chega na sua escola para matricular, a primeira coisa que o gestor ele tem que pensar, e isso tem que fazer parte da sua missão, dos seus valores, do seu objetivo enquanto escola, é com que cada criança que entra, ele precisa sair da sua escola com o objetivo alcançado. Então, independente de quando ele saia, ele tem que alcançar um objetivo. Independente de qual criança for. De qual seja esse De objetivo, qual seja né? esse objetivo. Porque talvez o pai, ele quer que a criança alcance esse caminho. Mas a escola, ela vai mostrar para a família qual é o caminho que essa criança vai apresentar e vai alcançar. Porque depende da criança também. Exato. Né? E cada criança no seu tempo. Então, quando a gente tem isso bem formado, nós gestores, de que na minha escola, qualquer criança que entre aqui, ela precisa alcançar um objetivo. E eu vou fazer o que for preciso para ela alcançar. E com esse pensamento, a gente consegue oferecer um trabalho numa prática como a consultoria,
né? Eu não sei o que fazer. A gente tem uma advogada que a gente pode contratar para poder nos auxiliar. Então, a gente tem todas as ferramentas, mas depende do gestor querer buscar essas ferramentas e buscar essas Perceber a necessidade também. perceber O que eu essa percebo necessidade. muito na minha relação com as escolas falta um pouco dessa visão de gestão. O gestor, ele acaba trazendo, ele fica com uma sensação de que é uma despesa extra, Sim. é um problema, ele tem essa percepção. Né? E quando você me traz essas suas falas falando que o gestor ele precisa romper esse paradigma, vamos dizer assim, e ter uma visão mais... Porque cada criança é única. Apesar de aquela específica ter uma deficiência, pode ser que outras que não têm, ela tem um comprometimento no seu desenvolvimento. Sim, com E é certeza. natural, né? Com É natural. E eu acho que essa sensibilidade que os gestores, eu vejo no dia a dia que eles precisam ter, sabe? E é por esse motivo que eu luto muito por uma educação humanizada. Porque quando a gente luta pela educação humanizada, a gente consegue ver o aluno como único, de uma forma Exato. personalizada. E assim, eu vejo essa dificuldade do gestor em questão de inclusão, porque quando o pai chega na escola, existem escolas que, olha, a criança tem algo, representa algum laudo. Mas não é isso que a gente tem que fazer. A inclusão hoje, ela não é uma opção. Então, assim, quando a criança chega na sua escola, ela vai ser matriculada na sua instituição, e aí você vai começar a fazer o quê? Os professores já ficam lá. Eu já fui professora. Qual é a dificuldade que eles apresentam? Então, vamos trazer alguém que possa ajudar nossos professores, vamos trazer a ferramenta da Vínculo. É incrível, gente. Inclusive, eu tenho na minha escola. E, assim, é uma ferramenta onde a gente coloca todas as informações, todas as dificuldades, todos os avanços das crianças, para poder auxiliar o professor. E aí, o professor se sente acolhido, e a gente consegue ter com que esse aluno ele tenha os resultados que ele precisa. Sim. Exatamente. Na verdade, quando a gente fala, né, desses desafios, né, da inclusão aí que foi colocado, tem vários, né? A gente sabe disso, de diversas ordens. Mas eu acho, assim, eu sou uma defensora, uma pesquisadora, né, tanto profissionalmente como pesquisadora mesmo, da questão do PEI, que eu acho que envolve muito isso que vocês estão trazendo, que a sistematização é o caminho, é o norte de onde você para analisar aquele indivíduo de uma forma, né, especializada ali. Então, eu sinto muito ainda que existe ainda um trabalho meio que a gente precisa levar a sério a escolarização desses estudantes, acho que é o primeiro ponto. Então, durante muito tempo, foi aquela questão aleatória de tá ali, tá para socializar, tá tudo bem, tá aqui, tá ali, e não sabe de fato qual é o sentido daquele aluno ali dentro, quais são os objetivos. O que é que eu quero com esse meu estudante? Então, eu acho que quando a gente fala do PEI, hoje é uma das sugestões que eu faço para todas as escolas, e as pesquisas têm mostrado isso. A importância de você sistematizar, de você saber quem é seu aluno, ao ponto de partida dele, onde ele está, o que é que a gente precisa fazer para ele alcançar essas expectativas de aprendizagem. Né? Exato. Que aí é onde vem o vínculo, Exato. a vínculo, na verdade, com a ideia de otimizar e facilitar isso como ferramenta. Sim. E um ponto de destaque que eu gosto muito de falar sobre a vínculo é que, além de ajudar os alunos no seu processo de desenvolvimento, ele ajuda muito o professor. Exato. Que quem tá... olha só, Abraça a equipe junto. e isso é muito do fundo do meu coração, porque assim, eu sou professora, hoje eu tô na universidade, tenho alunos, né, com transtornos, etc e tal, eu ainda continuo sentindo na pele esse processo. Então, assim, o professor hoje, ele também precisa de ajuda, às vezes mais do que o aluno, eu ainda brinco desse sentido. Então, Eu a gente tenho essa precisa percepção encontrar também. caminhos e Às ferramentas vezes eles estão desesperados. para ajudar o professor, para que o professor consiga garantir para o Porque aluno. o professor, ele já tem o sentimento... A missão do professor é fazer com que aquela criança aprenda. E quando ela não consegue atingir, o próprio professor fica frustrado. Sim, porque perfeito. talvez a falta de conhecimento de como lidar com aquele assunto impede o desenvolvimento. Então, como a própria Ana falou, às vezes o professor precisa até mais do que o aluno, porque é ele que está capacitado para lidar com esse aluno. Sim. Né? Então, fazendo um recorte específico para o PEI. O PEI, ele é um norteador, ele se torna uma ferramenta que ajuda o professor, né? Porque eu sigo fazer uma adaptação de uma frase aqui da Alice no País das Maravilhas. Quando a gente não sabe o caminho, Qualquer um serve. Então, eu entendo o seguinte, que quando eu pego o PEI, eu estabeleço um caminho. E aí eu sei aonde eu vou chegar. E não precisa ser objetivos muito complexos. Às vezes, o objetivo de a criança ficar por 5 minutos sentada e acompanhar uma atividade... Às vezes é comportamental mesmo. Isso já é uma vitória. E quando a gente começou a construir a Vínculo, a gente começou a perceber que é importante tangibilizar essas coisas. Sim, perfeito. Porque agora eu vou vestir aqui o boné aqui do pai.
do outro lado, a gente fica Eu ia falar sobre frustrado isso. É. de querer... Eu recebi um relato uma vez de uma mãe que ela falou, toda vez que eu chegava na escola, na reunião dos pais, a mesa de todos os alunos estavam forradas de atividades. Meu Deus. A minha tinha 2, 3 atividades. Então, como pai, a gente também tem a angústia de querer ver a resposta. E essa resposta, eu sei que os professores fazem. Eles estão lá dentro da sala de aula. Só que, como que eu tangibilizo isso? Quem está dentro da sala de aula é o Exatamente. professor, eu estou em ver casa. o que meu filho fez. Por quero isso que eu saber falo qual muito, caminho. e né, Thanos Valadão traz muito essa ideia do PEI prestar conta. Exato. Exatamente. Porque às vezes o pai, a própria família cria uma expectativa muito alta sobre aquilo. Às vezes a escola está fazendo um trabalho muito bom, mas não foi alcançada aquela expectativa criada. Por isso que o PEI é interessante, porque quando a gente avalia, que é o primeiro passo do PEI, né, que a Vínculo traz isso na plataforma, a gente sabe onde ele está, o que é que a gente precisa fazer e aonde ele vai alcançar. Né? Isso é muito comum. Eu quero que meu filho se alfabetize agora. E às vezes ele não está nem pronto, tá preparado pronto, para né? aquilo. Vai falar, ó pai, esse semestre agora a gente vai trabalhar isso e aquilo. E aí a gente tem maior facilidade de avaliar o que a gente conseguiu, o que não alcançou, o que a gente vai precisar, né, investir nisso. Então, assim, uma queixa muito grande que eu percebo, e estudando o PEI eu vi isso, um dos maiores problemas que os professores falam muito assim, Mamari, vinha dar uma palestra sobre avaliação aqui na escola. A gente não sabe avaliar aluno com deficiência, não sabe avaliar, então é como se fosse um bicho de 7 cabeças avaliar. Aí eu vou lá dar a palestra, quando eu chego para falar de avaliação, não é avaliação. Aí eu percebo que, se você não sabe o que você está ensinando, como é que você vai avaliar? Então, o problema não está na avaliação, o problema está no planejamento. Entende? De você saber aonde ele está, o que é que você vai pensar, o que é que você quer que seu aluno Qual é a aprenda. meta? Qual é a meta de aprendizagem? Quais são os objetivos de aprendizagem? Para depois pensar, né? Então, é muito você, o processo da inclusão, você sair do modo aleatório para o modo intencional. Intencional. Pegando Entende? até um ganchinho aqui, completando a fala de Mamari e Rafael. Você falou que o PEI ele é bom, ele ajuda e facilita a vida para o aluno e para os professores. E a família também, né? No E caso. aí o Rafael falou que a Exato. família, gente, é muito importante. E quando a gente faz a conclusão ali, quando a gente chega na Vínculo e a gente faz todo o trabalho para a gente poder fazer a construção desse PEI, quando ele sai pronto, vocês não têm noção, gente. É uma coisa fantástica. Apresentar para os pais, o pai Conforta, né? consegue ver A prestação de conta coerente. e ele ali. pensa assim, gente, é incrível, porque o objetivo que a escola precisa ter, o papel do gestor, é fazer com que os pais eles se sintam acolhidos Exato. também. Porque não é fácil para Porque eles. o pai, assim, de novo, boné do pai. Claro. Como pai. Importantíssimo. É. Essa A representação. gente já veio de um conjunto de preocupações. Sim. Porque como que o Bernardo vai estar no trabalho dele? Como que o Bernardo vai estar na natação? Né? A gente já vem carregado. Então, quando a gente chega na secretaria da escola, a gente está carregado de preocupações. Perfeito. E quando a gestora traz para a gente uma tranquilidade, ou depois de uma semana ela vem com um plano, você não tem noção do conforto que dá para o Acalma o nosso coração. coração. Porque a gente já vem carregado de não estou falando do contexto educacional, a gente já Sim, vem com outras geral. preocupações. É uma Então, bagagem aí de problemas. Quando a gente traz isso, vivências, né? e eu vou até aproveitar essa minha fala e puxar um pouquinho aqui das questões jurídicas. Quando não tem isso que a gente acabou de falar, o que o pai faz? O pai ele é ativista. O pai ele é 880. Ou ele vai te amar porque recebeu, ou ele vai te odiar. E quando ele te odeia, o que ele faz? Juridicamente. Ele vai te acionar juridicamente. E, E aí, Ana, o que você tem para falar pra gente? Eu tava, e vocês falando, eu pensando aqui, né? A gente tá falando aqui o tempo todo de como o PEI é uma ferramenta positiva, do quanto ajuda. Aí a gente já falou que ajuda a família, ajuda a escola, ajuda o professor. Só que ainda hoje eu recebo muita pergunta sobre, é obrigatório? Qual é essa lei? Porque a pergunta que chega, assim, pra mim é... Não, porque eu não vi na lei. Onde é que é obrigado? Onde é que tá dizendo que a escola é obrigada? Agora, eu respondi nesse instante. A gente recebeu no Instagram do Outros Papos uma pergunta numa postagem nossa. Onde é que tá na lei? É porque as pessoas, elas querem que... acham que pra gente fazer valer o que tá na legislação, tem que estar escrito assim. É obrigatório escolas públicas e particulares elaborarem um plano educacional individualizado para cada aluno. E não vai estar desse jeito. Só que quando a LBI, quando a própria LDB, elas trazem que a gente precisa adaptar, a gente precisa incluir, a gente precisa garantir a aprendizagem,
Eu tô dizendo o quê? Como é que eu vou fazer uma adaptação se eu não tiver um planejamento individualizado para aquele aluno? Eu vou fazer, como a Mari falou, aleatoriamente? Então, não vai estar na lei como as pessoas esperam que esteja, mas uma lei, a legislação, de um modo geral, a gente interpreta o ordenamento jurídico como um todo. A gente interpreta tudo que está previsto na legislação e tudo isso junto, interligado com os objetivos sociais que isso... Né? A lei ela tem um objetivo social de existir. Se ela tá ali, é porque ela tá cumprindo uma função social. E aí a gente precisa fazer uma interpretação da lei considerando a legislação inteira. Eu não vou considerar, porque o parecer 50, ele é somente orientativo. Realmente, ele não tem uma força vinculante. O parecer 50, que a gente tá nesse alvoroço, porque foi, né, o MEC... Não, gente, não é. O parecer 50, ele realmente é orientativo, eu sei disso. Só que ele ajuda. Né? Ele orienta, é justamente essa a intenção. Mas, em toda a legislação, se você for fazer uma interpretação da legislação, você vai encontrar assegurado. O PEI lá, assegurado de uma outra forma. Não vai estar escrito PEI, mas vai estar escrito que eu tenho que adaptar, que eu tenho que garantir a aprendizagem, que eu tenho que dar acesso ao currículo. Então, assim, eu estou garantindo o PEI de alguma forma. Então, é obrigatório, sim. E não é à toa que as famílias estão judicializando muito. Eu sempre disse, as escolas... Eu estava conversando com uma escola minha esses dias e eu falei assim, eu sempre disse que eu nunca coloquei a minha mão na política de inclusão da escola. Eu sempre disse, a escola tem que ter uma política de inclusão. Sim. Tem que ter um procedimento, um passo a passo, que a Mari fala, de avaliação, de observação de sala de aula, de avaliar para, a partir daí, a gente conseguir perceber com os parâmetros pré-estabelecidos se a criança precisa do PEI ou não precisa, se a criança precisa de um profissional de apoio ou não precisa. Então, as escolas falam muito nisso, mas a escola muitas vezes não tem procedimento, não tem nada escrito. Então, hoje em dia, eu comecei a meter a minha mão, digamos assim, na política de inclusão, e eu não acho que seja algo que deva ser elaborado por um advogado de forma nenhuma, tem que ser elaborado pela escola. Então, o que eu digo? Eu vou ajudar vocês no estabelecimento de procedimentos, no sentido da gente garantir os registros do que está sendo feito. Para a gente garantir que o que está na lei seja realmente efetivado na escola, nesse sentido. Mas vocês precisam ter uma política de inclusão na escola. Vocês precisam ter procedimento, que as escolas não têm procedimento. Até mesmo no próprio PPP, né? Que a gente tem falado muito sobre isso. Porque o que é que a gente sempre percebe? Que a inclusão é como se ela fosse a parte da escola. E a gente precisa entender que a inclusão, ela faz parte. Ela não é a parte. Então, assim, precisa fazer parte dos documentos, precisa estar ali dentro das discussões. Então, a gente tem discutido muito sobre essa importância de ter uma organização e um funcionamento escrito sobre aquilo. Se não fica, de fato, solto mais uma vez. Até para a própria escola saber. Até para a própria escola saber. E assim, puxando mais sobre esse assunto, isso é uma dor, a gente sabe, existe uma legislação, existem iniciativas da gestão, mas como que a gente estende isso para o professor? Porque a gente está falando, a gente tem uma crescente de estudantes com deficiência, Sim. Isso é um fato. A gente tem uma outra estatística do IBGE, onde somente 6% tem formação adequada. E a gente, olha a variação, Sim. Crescente e baixa formação. E aí, como que vocês enxergam? Eu queria um pouco da visão de cada uma de vocês, de como que a gente consegue resolver isso em escala, porque o aluno já está lá e o professor também já está lá sem a devida formação. Como que vocês olham isso? Acompanhamento contínuo. Eu acho que a gente tem que oferecer esse acompanhamento, essa formação com os professores contínua, porque talvez o professor entra na escola e aí a gente vamos iniciar o ano, a gente vai lá e faz uma formação com a equipe. Jornada pedagógica. E some. E pronto, acabou. Só que o óbvio, eu sou muito assim a favor dessa frase e eu levo ela para minha vida. O óbvio, ele precisa ser dito. E ele precisa ser dito todos os dias. Porque uma fala que eu tive na minha formação em janeiro, hoje nós estamos em agosto, né? Já foi esquecido. Então, a gente tem que ter uma formação contínua para os nossos professores. Estar perto, próximos. O gestor, ele identificar a dificuldade que está tendo em sala de aula no hoje e trazer uma solução para amanhã. Então, se a gente realmente colocar uma ferramenta, colocar uma formação e achar que isso, no início do ano, vai desenvolver durante todo o ano, não vai funcionar. Está no caminho errado. Eu gosto muito de falar uma frase: não espere que a inclusão bata na sua porta. Esteja preparado antes. Então, comece a se preparar. Hoje, graças a Deus, eu não tenho casos, assim, de preocupar, situações graves na minha escola, graças a Deus. Mas eu estou me preparando e preparando a minha equipe todos os dias. Pode chegar qualquer porque pode acontecer algo, pode chegar. E como que nós vamos fazer? Porque a lei, ela fala o que fazer.
E a Não gestão como. traz como fazer. Como fazer. Então uma a gente vai difícil, fazer né? uma união. E aí a gente vem como fazer. E aí a gente coloca o que eu preciso para fazer. E aí a gente vai pegando as ferramentas. Então o papel é esse. E que isso seja feito de uma forma todos os dias, de uma forma contínua. Porque senão fica cansativo, as pessoas esquecem, são muitas demandas, são muitas práticas. Concorre com muitas coisas. Outra coisa, hoje você fala com uma criança que aqui, ó, dessa forma, colocar o celular aqui é uma forma que vai ajudar ele, mas amanhã talvez o celular aqui não funciona mais. Sim. Então, como que nós vamos fazer para essa mudança acontecer? Por isso que precisa ser algo que Contínuo, seja né? contínuo. Acho que tem que fazer parte também da política que a gente estava falando. A gente estabelecer procedimentos dentro da escola e ter uma política de inclusão. A formação faz parte dessa instituição de políticas de inclusão dentro da escola. Então tem que fazer parte. Mamari estava falando aqui que a escola trata a inclusão como se fosse algo apartado. Mas tem que fazer parte do calendário formativo da escola. Porque, assim, na realidade, gente, o que está acontecendo, assim, sendo bem transparente das escolas, é que muitas escolas não fazem formação. Eu não estou falando de inclusão. Geral. É que não tem formação. Então, assim, tem a jornada pedagógica no início do ano, depois o coordenador e o professor se encontram só se tiver um problema na sala de aula para discutir aquele problema, mas não tem formação dentro da escola. Então, na Bahia, por exemplo, a gente tem uma previsão na convenção coletiva de que os professores têm 4 horas obrigatórias de coordenação. Essas horas de coordenação é no mínimo 4 horas, que é justamente para planejamento, para formação. Não é usado para isso na prática. Exato. Na prática é usado para discutir um caso concreto ou outro, para entre uma aula ou outra o professor ir lá bater um papo com o coordenador. E não acontece formação. Então, os professores eles não estão preparados mesmo para encarar. Hoje a gente já está enfrentando um currículo na universidade, Mamari, mais do que ninguém sabe disso, que a inclusão está começando a entrar no currículo. Mas esses professores que estão no mercado não passaram. É exatamente Eles isso. não Isso tiveram que eu vou falar. contato nenhum. Perfeito. Na verdade, são várias questões que eu acho, né? Então, assim, durante muito tempo, e eu sou insistente nesse assunto, que eu acho que a gente precisa, né, trazer isso à tona, que durante muito tempo, o fracasso da inclusão foi de responsabilidade do professor. O professor não tem formação, o professor não tem formação, o professor não tem formação, o professor não tem formação. E ainda durante... Quem Ainda opera a essa gente formação? vê um pouco disso. Então, era na conta do professor, 100%. Mas, assim, vai um pouco além disso. Né? Então, eu acho que um primeiro passo mesmo, parece meio filosófico, ideal, mas assim, a gente precisa aceitar que o nosso alunado mudou. Sim. Isso é um fato. Que muda todos os dias. Né? E que muda. Então, assim, eu às vezes tenho a sensação de que a sociedade avançou e a escola continua aqui. Entende? Então, por exemplo, a ausência de formação de diversos sentidos. A gente teve a pandemia aí, pô, a gente ficou 2 anos parado, tá como se nada tivesse acontecido. Então, assim, o que é que a gente está fazendo para mobilizar hoje a questão atual da sociedade? Né? Então, a gente tem questão hoje tecnológica, que é um grande desafio. A gente não soube aliar, a gente excluiu. A gente teve dificuldade. A gente tem questões de gênero Como é que resolve? da Tira. escola. A gente tem questões de gênero na escola que a gente não tá sabendo lidar. E a gente tá falando especificamente de um recorte que é a inclusão. Imagina, exatamente. Mas são Aí tem a questão familiar, diversas hoje, configurações, religiões. A gente tá com um monte de coisa difícil. Então, assim, o que é que a gente precisa realmente fazer hoje, se preocupar intencionalmente dentro da escola, né? E aí, uma outra coisa que eu acho, que é isso que eu quis falar, perpassa sobre a questão da aceitação, né? Do perfil do alunado que a gente tem. E de falar, encarar, agora é assim. A homogeneidade que a gente tentou empurrar o tempo todo, ela não funciona existe, mais. Então, por isso que Nunca hoje a gente... existiu, mas nunca antes existiu, mas empurravam, era né? mais fácil de você tentar manobrar. Agora, não tem como. A nossa sala tá muito mais diversa do que sempre. Né? E a pandemia fez assim ainda um pouco mais, o que é ótimo, mas a gente não tá acostumado com isso. Então, a gente realmente precisa discutir sobre a questão heterogênea. Por isso que a gente fala muito das práticas universalistas, Sim, enfim, sim. né? Várias outras estratégias. E aí, a questão também né? Eu sempre falo nas minhas discussões sobre a questão da concepção, de como você enxerga esse aluno. Então, o aluno com deficiência hoje, ele é muito ainda visto no modelo médico da pena, do frágil, do que não consegue, ele não aprende porque é autista, ele não aprende porque tem deficiência. Então, a partir do momento que a gente muda esse lugar, a gente consegue avançar. Exato. Entende? Porque, assim, a deficiência e o transtorno tem sido muito justificativa do fracasso. Não, mas ele não consegue porque tem deficiência. Então, eu nem oportunizo, eu nem planejo. Não tento. Eu nem tento, eu nem uma- penso sobre isso. Uma vez eu escutei de um rapaz que eu conheço, ele chama Ricardo Wagner, e ele falou que a gente trabalha com 2 extremidades. Ou ele é superdotado, de um lado, ou ele tem uma grande defasagem. Então, a gente que não Tende tem a- deficiência, a gente é o quê? Mediano. Sim. Então, quando ele trouxe essa reflexão, eu fiquei pensando, cara, quem não tem deficiência é mediano.
E quer ter justificativa falando que é melhor ou pior do que as extremidades. Exato. Então, essa reflexão, apesar de ser uma reflexão bem simples, me fez pensar, falei, realmente, o que eu tô querendo, o que eu fico pensando sobre o assunto, sendo que as extremidades são bem acentuadas e elas precisam de fato de apoio, e um mediano fica ali achando que resolveu todos os problemas, sabe? E é por isso que a gente fala muito, né, nas nossas discussões no Altos Papos, principalmente, também a gente traz essa realidade, que é justamente deslocar esse pensamento do professor, da escola, de que às vezes ele não aprende, não é porque tem a deficiência, ele não aprende porque o ensino não está adequado pra ele. Exato. E é aí que às vezes a gente precisa mexer. Aí entra em todo esse outro processo. Como você falou, por exemplo, formação inicial. Hoje eu estou dentro da Universidade Federal. Eu vejo a educação especial isolada, antiga, fechada. A gente precisa começar a pensar em transversalizar essa discussão. Então, eu não tenho que só falar de inclusão 60 horas numa disciplina. Se for na disciplina de inclusão. Eu tenho que falar de tudo, entende? Eu tenho que transversalizar esse papo. Que é outra discussão que eu trago também. Inclusão não é só papo de escola. Parece que a pessoa com deficiência só vai pra escola. Você já teve essa impressão? Porque só professor precisa se formar. Não tem lazer, não tem saúde. Cadê? Ninguém mais precisa se formar, é só professor. Exato. Entende? Então, assim, a gente tem fomentado algumas discussões que é para além do muro das escolas, porque para além do mundo das salas também. Porque às vezes o que é que acontece? O professor fica ali, coitado, se acabando inteiro, faz um trabalho massa, abriu a porta da sala, já era. É igual eu falei no início, eu vejo, eu me relacionando, eu não sou da área de educação, eu tô há 5 anos, eu entrei nesse universo por conta do Bernardo e por conta da Vínculo. Eu sempre fui da área de tecnologia. Mas nesse período que eu tô convivendo com a educação, eu vejo uma angústia do professor, porque eu posso estar errado na minha afirmação, mas eu vejo que ele não está conseguindo atingir o objetivo que ele sempre conseguiu atingir. Né? Então ele fica desanimado, ele fica e aí começa a encadear uma série de outros fatores. Né? E esse que é o sentimento que eu vejo, eu sinto no dia a dia das escolas. E como que combate isso? Vocês têm alguma... Você falou uma fala muito importante. Ele acaba se sentindo culpado. Exato. Mas a gente consegue mudar isso quando a gente começa a envolver toda a escola. Porque toda a escola ela precisa conversar a mesma língua. Quando uma criança está dentro da sua escola, a forma que ela é tratada pelo professor, inclusão. A pessoa da cozinha precisa também saber como tratar, as meninas da limpeza precisam, o zelador precisa, recepção precisa, coordenação administrativa. E quando o professor, ele enxerga que toda a escola está conversando a mesma língua que você, ele se sente seguro. Não se sente só, né? Ele não se sente só. Essa é a questão da prática solitária. E ele consegue identificar e entender que ele não está sozinho. Então, faz parte de um processo bem estruturado que a escola coloca, que os resultados que essa criança alcançar, todas as pessoas estão envolvidas. E são todas as pessoas. Mas isso depende do processo que a escola vai se organizar, juntamente com a sua equipe também. Quando eu faço formação de inclusão, eu falo muito isso. Eu faço formação da legislação inclusiva justamente pra gente discutir esse tipo de situação que as pessoas não sabem. PEI, profissional de apoio, como é que isso está previsto na lei. Chegou também os atendentes terapêuticos aí entrando nas escolas. Sim. E gerando esses burburinhos todos. E quando eu vou fazer formação nas escolas, eu sempre falo, eu quero todo mundo. A formação não é para professor. A formação, quando eu faço uma formação na escola, eu quero quem tá na recepção, quem é o porteiro, porque eu entendo que todas as pessoas que estão numa instituição de ensino, de alguma forma, elas são educadores. De alguma forma, em algum momento, elas vão precisar atuar em favor da educação, elas vão precisar fazer uma intervenção com um estudante, vão precisar conduzir alguma situação específica, ou tem uma situação de conflito que vai precisar intervir. Perfeito. Então, todo mundo tem que participar desse processo junto. E é difícil. Eu acho que a nossa luta aqui, você com a Vínculo, a nossa luta com Altos Papos, é a gente tentar desmistificar um pouco isso da inclusão. Quando a gente coloca palestras de Mamari, que Mamari sempre faz uma palestra específica de inclusão nos nossos eventos, a gente sempre atrela alguma coisa sobre desmistificar, sobre tirar o medo, sobre tirar... Porque parece que quando a gente fala de inclusão, é sempre desesperador. Bicho de O sete olhar cabeças. dos gestores é um olhar de desespero. Sim, esse lance que as meninas estão falando é extremamente importante. Lá na empresa, eu tenho um projeto que chama Plantão da Inclusão. Que a gente libera a gurizada lá, fecha a escola pra todo mundo. Que aí entra porteiro, merendeira, tia da cantina, tia disso, tia daquilo. Então, assim, vários processos de inclusão que eu acompanhei. O porteiro foi peça fundamental. Mas o porteiro já estragou tudo.
A tia da cantina já foi peça fundamental, mas já estragou tudo. Com a dificuldade de entender aquele processo, do olhar julgativo, da falta de oportunidade. Então é isso que eu falo, a gente precisa ampliar a discussão disso. E colocar todo mundo ali na mesma vibe, né? De intenção, de responsabilidade, e tirar um pouco isso somente do professor. Foi o exemplo que eu dei. E isso, eu já passei por isso. A gente faz a inclusão dentro da sala de aula, mas aí rola um problema na fila da cantina. É um problema que acontece no esporte, é um problema que... Então, assim, todo mundo tem que estar... Por isso que eu falo do papel do gestor. Então, quando Camila traz essa experiência dela, gente, é sério, é absurdamente diferente o resultado quando você vê. Não estou responsabilizando unicamente o gestor, mas eu estou falando da importância. Então, por exemplo, às vezes eu fiz uma pesquisa em 80 escolas, num artigo que eu escrevi. Claramente, pelo primeiro contato, eu via onde o gestor estava engajado e não. E você viu o resultado do esquema lá, entende? Então, isso é muito importante. Então, assim, durante muito tempo, eu tenho a empresa desde 2011 e a gente focava em professor, porque na minha cabeça ainda era o esquema. O professor. Eu mudei completamente o rumo já de alguns anos pra cá. Por isso também a ideia do Altos Papos. Isso. Porque a gente percebe, a gente investe sempre na questão. Quem é a cabeça do que vai definir esse processo? A Mari falou ali de prática universalista. Tem hora que a gente fala sobre isso, o gestor... Nem só os professores também. Mas o gestor fica assim, o que ela tá falando? O que é isso? É como se fosse algo assim, fora, nunca ouvi falar nisso na minha vida. Então, como é que você vai formar os professores? Porque quando a gente fala de prática universalista, por exemplo, a gente tá tentando pensar num planejamento que abarque o máximo possível daqueles estudantes. E aí, o gestor, ele não sabendo disso, como é que ele vai conduzir, por exemplo, para que exista formação sobre isso? Se eu nem sei que isso existe. Exato. Então, primeiro o gestor vai precisar abrir a cabeça dele para entender que inclusão é uma realidade. É indiscutível. É uma realidade. Tem alguns casos mais complexos que a gente estava conversando justamente sobre isso ontem. Sim. Tem casos muito complexos, de crises mesmo, exaustivas, que às vezes nem a clínica está sabendo como lidar, nem a clínica está sabendo conduzir aspectos realmente clínicos do estudante. E aí isso chega na sala de aula. E aí a gente vai precisar buscar uma forma de conduzir e buscar, por exemplo, formação relacionada à contenção das crises, de como lidar com crise, porque isso é um fato, isso vai acontecer. Então, assim, tem gente que quer resolver, tá tendo muita crise, tá um problema aquela situação, vou cancelar a matrícula daquele estudante ali, vou assumir aquele risco. Você vai cancelar aquela, vai chegar outro. Vai. Então vai ser não dá pra fugir do problema. Outro. Não, essa é a realidade. Eu sempre faço essa analogia que as deficiências, algumas elas são invisíveis e elas estão entrando na escola sem aquele pré-julgamento na matrícula, né? Sim. Eu já passei por uma situação com o Bernardo, numa escola onde, de forma velada, eles falaram que não tinha vaga na escola. Aí eu falei, não, uma escola particular que depende de uma matrícula. Então, você vê que existe um pouco desse... talvez, eu acho que o gestor tá ali, ele fica preocupado, porque será que eu vou conseguir atender? Será que eu vou conseguir dar suporte? Medo, né? Ele estabelece essa preocupação, ou ele fala assim, eu só consigo atender X alunos. Né? Ele estabelece uma quantidade. Só que tudo isso de forma velada. Ninguém expõe isso. A gente sente, eu senti na matrícula. Como não vai ter matrícula vaga para um aluno? Né? Então, esse fator existe, né? E eu vejo que a gente tem um grande desafio, vocês, a Vínculo, de romper isso. Né? Ô, Rafa, sabe qual é o maior medo deles hoje, que a gente já concluiu também? É o aspecto financeiro. Então, assim, quando a gente fala de inclusão hoje e das exigências legais, porque a gente tem esse desafio realmente, mas qual é o maior medo quando a gente fala de inclusão? É que, porque se eu matricular, eu vou ter que contratar um profissional de apoio, eu vou ter que, os professores vão ter que pagar hora extra para poder fazer planejamento individualizado. O maior medo deles é assim, como é que eu vou bancar isso? Principalmente escolas de pequeno, médio porte. Como é que eu vou bancar isso? Sim. Esse é Só o medo. que a gente estava conversando sobre isso ontem em uma reunião, que o gestor, ele enfia a cabecinha dele dentro de um buraco e ele não quer sair. Ele só precisa sair, porque tá tudo bem se ele não souber. Eu não sei qual é a lei, eu não sei o que fazer, tá tudo bem. Mas o que precisa é ele sair pra fora pra ele falar, eu não sei, mas eu preciso procurar alguém que consiga me ajudar e me explicar. Porque quando a gente fala disso, dessa questão financeira, faz muito sentido. Mas não é todas as crianças que precisam de mediador. Por trás dessa lei do mediador, existem algumas avaliações, existem alguns recursos para a gente poder identificar. E a gente pensa nessa fala de mediador e tudo, mas a gente também leva para um outro lado de que
vamos entender. Porque se a gente conhece a criança, se a gente está preocupado com os resultados que ela precisa, a gente vai saber identificar. Mas a Mari trabalha de consultoria na minha inclusão. Ela ajuda muito nessa questão. Então, a gente vai fazendo avaliação com a criança, a gente vai auxiliando no que precisa. Tem crianças que a gente consegue ter, assim, um avanço incrível, né? Sim. Mas esse medo, essa questão do financeiro, talvez é algo que fecha o gestor e ele não consegue Exato. ir buscar os caminhos. E assim, eu acho também que vem muito foi criado, né? O monstro da inclusão. Exatamente. Então, às vezes as pessoas não têm nem noção de que são situações muito simples de serem resolvidas. Muitas são. Tem os casos complexos, sem dúvida. Sim. Mas é o que eu brinco, assim, eu falo, gente, a gente não tá conseguindo fazer o feijão com arroz. Entende? E assim, por que isso tá acontecendo? O que é que a gente precisa fazer? Então, assim, é você encarar, é você levar a sério, é você buscar. Então, eu percebo muito que a gente tava conversando sobre isso ontem, que a gente precisa mexer muito ainda nas questões atitudinais. Que às vezes você não vai onerar nada ali. Mas é uma questão mesmo de você, que é o que eu falo. Levar a sério a escolarização desses estudantes. Então, o que é que às vezes eu percebo? As expectativas muito altas. Porque às vezes acha que precisa disso, daquilo outro, porque... Super tecnologias. Não é Caríssimas. Eu falei hoje eu tive uma reunião de manhã e eu falei exatamente isso. A gente sempre acha que a tecnologia vai resolver, vai vir alguma solução da NASA. Mágica. Mas às vezes é um ajuste fino. A gente fez Exato. recentemente, por Muitos exemplo, são. na Muitos. Vínculo, a gente descobriu que um aluno tinha hiperfoco. Ele gostava do Batman. A gente passou a trocar. O Joãozinho tem 3 laranjas. Por Por Batman tem 3 laranjas. Isso é da NASA? Não é da NASA. Não é uma tecnologia da NASA. Perfeito. Então, E então, assim, às vezes eu não preciso de muitos recursos. Às vezes uma simples atitude faz a diferença. E até puxando um pouco do que a Camila falou, ela falou do mediador. O pai é ativista, ele acredita que tem que ter um mediador. Porque tá na lei. Tá na lei. Que Mas vamos... tem direito a profissional de apoio. Exato. Mas Meu vamos... Tem direito a acompanhar especializado Mas porque vamos é autista. Vamos fazer um raciocínio muito básico. A gente tem 2 milhões de estudantes na educação básica, na educação especial. Existem 2 milhões de mediadores? Não existem 2 milhões de alunos que precisam de mediador. Exato. Começa daí. Essa a pergunta. Não tem sentido uma exatamente sala de aula com 20 alunos e 10 adultos. Por essa razão que eu tô fazendo essa provocação, porque Exato. a gente tem... Não faz sentido. E não são todos os alunos que precisam de uma mediação. Perfeito. Né? Eu acho que entender, fazer a investigação igual você fez, a sensibilidade do gestor e complementar com a lei, essa é a combinação perfeita. Eu até brinco, né? eu até brinco com vocês fizeram o trio perfeito, é o trio que tem que chegar na escola e resolver Resolver tudo. porque a inclusão, gestão, porque são os 3 problemas. E hoje eu percebo que na prática é o gestor solitário, é o jurídico chato, desculpa. Sempre. E é o que não Tô acostumada já. Problemática. E aí, a inclusão Ativista problemática. então, olha como que eles olham a pessoa. A sofrida, a chata, sabe? É o sentimento que eles têm, né? E vocês encontraram com esses 3 papéis uma forma de acolher, né? Sim. Eu acho que se toda escola tivesse esse trio... A resposta. Porque olha, eu sou... Trio mais vínculo. Melhor E olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu sou gestora e no início, não vem com advogado pro meu lado, não. Quando eu falava isso muito com a Ana, eu falava, nossa senhora, Ana do céu. Mas hoje eu brinco com ela que ela é minha sócia. Eu falo, você é minha sócia. E ela é minha chefe, porque eu falo com ela, tudo que eu tenho que fazer hoje, eu tenho que perguntar pra ela. E tudo que eu vou fazer nas práticas, eu tenho que perguntar pra Mari. Mari, vem cá. Então a gente não tá Eu acho que sozinho. essa é uma boa combinação e a gente... É o que a equipe multidisciplinar dentro da escola ela precisa. Né? E igual, por exemplo, se a gente for fazer a combinação dos 4, eu sou a tecnologia. Sim. E a tecnologia nem sempre resolve. Quando eu coloquei a Vínculo na primeira escola, cara de tecnologia, o nerdão, fiquei super feliz. Nossa, agora a inteligência artificial vai resolver a vida. Só que eu percebi que era a atitude. Preciso de mais gente. Era a gestora que... Mais que não olhares. tinha, olhares o jurídico, eu falei, não é isso, não. Eu comecei a olhar, voltar para trás. Falei, não, vamos entender, porque a galera não tem essa sensibilidade, sabe? Eles estão convivendo com... Basicamente, eu gosto de usar muito essa frase, eles estão trocando o pneu com o carro andando. Sim. Então, assim, esse é o desafio. Como que eu resolvo
Tá tudo acontecendo e eu tá tenho que ir acontecendo ao na mesmo sala. tempo. Tá lá, o aluno tá ali, É. a professora sem informação tá ali, e o problema a gente tem que estar ali para resolver. Né? Então, a gente tem que ter essa sensibilidade, tem que saber divulgar, saber explorar essa sensibilidade. Eu não sei se todos sabem, né? Todos os professores têm essa visão, os gestores, mas para mim eu vejo que é um grande desafio pra gente, né? A gente fala muito assim, que fala assim, porque a escola não tá preparada. Assim, a gente vai fazer o quê? A gente vai fechar todas as escolas, manda as crianças todas pra casa, se prepara e volta. Então, assim, é o que a gente tem que fazer, é o que você tá fazendo. Ou a escola não vai aceitar porque não tem estrutura. Porque não tem estrutura, não estou preparada. E eu até falo isso, que eu acho que a escola nunca vai estar preparada, porque vai depender do aluno que vai chegar. A gente vai se preparar a partir do momento que a gente vai conhecer. A gente vai se preparando, vai formando, vai aquilo. Mas assim, eu trabalho há 15 anos, né? Eu tenho um consultório, eu atendo. Chega uma criança que eu falo, minha Desafio pra você estudar. E agora? Eu vou fazer o quê? E aí a gente vai correr atrás e vai buscar, né? Então eu acho que é muito um movimento de você sair, meio clichêzão falar isso, mas é você sair da zona de conforto. Não tem jeito. E eu acho que um outro ponto legal da gente falar também é que é o seguinte, quando a gente mobiliza o professor, mobiliza a turma, mobiliza a escola para garantir uma educação de qualidade para os alunos com deficiência, a gente vai influenciar na qualidade da prática para todos os alunos. Isso é muito claro para mim. Entende? Então, às vezes, as pessoas ainda falam, porque atrapalha, porque eu falo, rapaz, eu não acho, eu acho que enriquece. Porque, assim, o aluno com deficiência e com transtorno não funciona no improviso, não funciona no morno, no tanto faz, a gente vai precisar fazer algo que, de fato, funcione com ele. Então, isso faz com que o professor saia da sua zona, busque, provoque, vá junto com a gestão, pense em planejamento melhor, né? Então, o que é que a gente via, às vezes, na sala de aula? Né? O professor que quer fazer mesmo e consegue, né? Vai e tal. Às vezes, dá uma atividade para a turma, chata, como os alunos mesmo relataram, e faz uma atividade muito legal pro aluno. Vai desenhar. Não, no cenário positivo. Sim. Faz uma atividade muito legal. Adapta pra outros ele. estão aqui e no o outro tradicionalzão. faz atividade chata. E aí ele com lúdico, com cor, com concreto. Por que não pra todo mundo? Aí o aluno, isso é real, o aluno virou professora, por que nossa atividade chata de Samuel é legal? Exato. Aí ela falou, é mesmo. Aí a partir do momento que você para seu planejamento e começa a pensar nas possibilidades de melhorar o ensino para todo mundo, e o aluno com deficiência faz parte do todo mundo, a gente precisa lembrar disso. Que aí entra as práticas universalistas. E aí você mexe com a prática de todo mundo. Ainda mais os professores estão muito tempo ali naquele processo. Agora, vou fazer uma provocação. Fácil. Você acha que o professor consegue fazer tudo isso na sala de aula? 25 alunos, em média, dentro de uma sala, numa escola pública? Como que ele sai dessa? Porque eu não sou professor, não tenho prática nenhuma de professor, mas eu imagino, quando eu entro numa sala de aula, eu tenho 20 alunos, eu tenho, desses 20, eu tenho que é a realidade. Eu tenho 2, 3 alunos com algum transtorno. E aí? Né, tem ali uma diversidade absurda. Eu já teria um grande problema se eu fosse à escola, porque os poucos momentos que eu fiquei dentro da escola, aquela barulho de criançada, gente do céu, vocês merecem um prêmio. Porque eu saio com tanta dor de cabeça. Não é pra qualquer um. E agora, o professor já está acostumado a esse contexto, como que eles têm que lidar com isso? Porque o professor fica, sabe, de novo a gente vai voltar na frustração do professor. Por isso entendeu? a importância do trabalho articulado e colaborativo com a rede de apoio dentro de toda a comunidade escolar e o planejamento. Para mim é muito isso, né? E a formação, obviamente, dentro. Então, a gente precisa... Eu sinto muito, porque eu percebo que isso é histórico do professor sozinho. A prática solitária, a sobrecarga, o desânimo, a culpabilização única sobre o professor. Então, assim, se você... O que, assim, obviamente não vai mudar isso da noite pro dia, mas eu acho que é importante falar sobre um cenário ideal. Então, a gente precisa pensar muito sobre um trabalho colaborativo e articulação, gestão e equipe toda envolvida naquilo, com processo formativo, não jornada pedagógica, mas contínua. Precisa ser levado a sério esse papo dentro disso. Então, assim, eu vou ver, eu tô sem data pra formação. Minha irmã, você tem que ver isso de um ano para outro. Tem que fazer parte do cronograma letivo. A escola não já faz o planejamento da festa junina, do dia dos pais, dia das mães, inclui. É isso que a gente fala, inclusive, nos nossos papos bastante, sobre o planejamento, sobre aquilo. E o fazer pedagógico, que eu, como professora, me coloco nisso, é um papel extremamente desafiador. Lidar com a diversidade de aprendizagem ali dentro. Mas, assim, o que é que eu percebo? O planejamento funciona muito. Que aqui entra a questão, por exemplo, do P. Que, pra mim, o P, ele acalma o coração da gente. E norteia. Então, assim, por que frustra e você fica sem saber o que fazer? Você chega, às vezes, na sala de aula
e você vai no aleatório. Você não sabe ali. Aí você fica tentando contornar a situação, tentando tornar o aluno útil, ou vai tirar ele de sala, ou vai ficar desesperado porque... Então, assim, quando você planeja, pensa, aí eu acho que o trabalho do professor nesse sentido, a orientação que eu sempre dou é invista no planejamento. Porque você não vai no susto. Então, assim, o que é que acontece? Às vezes eu vou com atividade de escrita, meu aluno não é alfabetizado. Você acha que o guri vai fazer o quê na sala, nesse momento? Exato. Então, eu não posso ir pra sala com uma atividade de escrita se o moleque não escreve. Você entende? Aí é o pré, antes. Eu já tive uma situação... Precisa pensar sobre você isso. falando veio na minha mente agora. Que o professor fez um plano de aula lindo, preparou tudo. Era uma escola que tinha um bosque no fundo. E a atividade era ver a vegetação do bosque. Aí, adivinha, tinha um cadeirante. E Não o professor consegue. esqueceu que tinha um detalhe de uma... Ou seja, o professor, ele até teve a boa vontade de construir tudo isso, né? E ele acabou se perdendo porque falou, esqueci desse etapa. E se sentiu culpado por isso. Que eu acho que talvez nem seja culpa, né? E quando eu vi esse relato, eu pensei, o que a gente poderia fazer na Vínculo? Porque a rotina do professor é puxada. Sem dúvida. Por que a gente não simplifica com o uso de tecnologia e pelo menos, você vai fazer uma atividade externa, o ambiente está totalmente acessível, o ambiente... E todos os alunos vão estar lá já na Vão estar plataforma. lá, né? Como que os alunos... Aí ele já não esquece do aluno em cadeira. Então, assim, às vezes eu nem... Depois vou fazer até um relato sincero para vocês. Antes de eu me relacionar com os professores diretamente, eu era o pai ativista. Eu era o pai que a Camila ia ter medo de mim, certeza. Que é o Rafael tá chegando aí, já fez o pei dele? Falaram que o reunião com o Rafael semana que vem embora. Bom, aí o que acontece? Quando eu comecei a ver o dia de escolar, eu falei, gente, Não é porque ele não quer fazer. Não é tão simples. não como é todo tão mundo simples, pensa. é um documento multidisciplinar, é um documento que tem que ter vários olhares, né? É um documento que tem que ter várias práticas. Como gerenciar tudo isso? É complexo, gente. É complexo. Aí hoje, eu tenho vergonha do Rafael. Se eu pudesse voltar no tempo, eu ia falar com Mas as enquanto família, a gente até compreende, né? A gente conhece muito, né, Mamari? Talvez a gente venha como uma bomba e depois a gente é parabenizado no E final. eu acho, inclusive, Pelo que é papel da entendimento. escola esse acolhimento, sinceramente. Eu acho Com que faz parte. certeza. Então, assim, Com é um pai certeza. que provavelmente já passou por alguns processos Sim. de luto, Já chega. de realização, já chega cansado. Com Então, as feridas abertas. total, sem fechar as feridas abertas. Então, assim, o que é que a gente pensa? Eu acompanhei família que foi em 16 escolas com negativa de acesso. Ah, Ela só quer que o filho dela estude, gente. Então, assim, eu converso muito pelos dois lados, né? O lado do professor, que eu entendo toda essa dificuldade, mas a gente precisa pensar sobre o lado da família. Então, eu tenho um projeto na empresa que chama Inclusão Começa em Casa, que é justamente isso. Né? A gente vai tentar levar esse acolhimento, essa informação, mas levando qual é a responsabilidade da família também. Que também é Porque importante também implicar a a família gente no precisa processo. chamar nesse assunto. Porque eu acho que o papel da escola é desse acolhimento, de ser transparente, de mostrar o que está sendo feito, que isso, que aquilo, outro, mas que a família também precisa ter sua responsabilidade. Não é simplesmente também terceirizar, Não é depósito também. só exigir e falar, tome. Cada um com sua parcela Exato. de responsabilidade e a articulação. Clichêzão, mas a parceria família-escola Exato. Não, isso aí Com pra certeza. tudo tem que existir. não tem jeito. Então, eu acho que a gente precisa cuidar um pouco dessa questão entre família e escola também, sabe? Porque, Sim. às vezes, essa relação muda completamente o cenário. Então, às vezes, eu Sim. percebo... Dá pra criticar os dois lados, né? Olhando assim, de fato. Mas, Tem às vezes, eu erro dos dois vejo lados, erro dos sim. dois lados, sempre. eu tenho Mas eu sinto um distanciamento, às vezes, do tipo assim... Cria uma relação... Como você falou, o pai chato, o pai disso, o pai daquilo. Só que assim, gente, o pai só quer que o menino estude. Exato. A gente Tem chega uma com o PEI, sensibilidade. chega na reunião periódica de apresentação do PEI e desarma esse pai. Desarma. Né? Desarma. O Tem pai que que é o pai saber, chato, quando ele vê que tá sendo feito algo, poxa, Ele só meu quer filho isso. tá sendo visto, Exato. tá sendo feito Perfeito. algo por ele tá sendo olhado, tem metas estabelecidas pra eles, regularmente me chamam na escola pra me mostrar o que tá sendo feito. Pronto, Sim. isso eu acho que faz Sim. toda a diferença. esse acolhimento, né? Tem uma família que é muito especial na minha escola. E quando ela chegou, ela chegou na porta da minha escola quando ela foi matricular, o aluno, e aí ela perguntou, tem vaga pra ele? Ela já veio com uma pasta, com tudo que ele tinha. Tem vaga pra ele? Eu falei, temos. Ela falou, então amanhã eu volto.
chorava tanto. Ela falou, não consigo conversar, amanhã eu volto. Ela foi E aí, achando no que ia ter amanhã, negativo. ela foi veio, pronta. ela A defensiva voltou pra Ela já escola. foi pra Eu chego a meio, até Exatamente. hoje. Ela voltou na escola e ela sentou na mesa e me explicou. É a 6ª escola que eu vou. E é assim que falaram que não tinha vaga. E eu sei que elas têm. Essa realidade É cruel, assim. E assim, essa criança entrou na minha escola com 4 anos, no Infantil 4. E hoje, esse ano é o último ano. Pro 5º ano do Fundamental. E ela já me Ela procurou tá e falou, preocupada. eu quero Pelo amor reter. de Deus. Não, ela já me chamou e falou assim, eu quero Repetir ele reter. de ano, vamos Vai sair desse repetir a vida sai. toda, coitadinha. Mas sabe o que é, gente? É o acolhimento Exato. e é a formação da equipe. Porque essa criança, o Rafa tem síndrome de Down. E eu gosto sempre de falar dele. É uma família muito especial. A escola toda é apaixonada por ele. E ele passou por um processo muito difícil na escola. Ele fez uma cirurgia, ele ficou um tempo de cadeira de rodas. E a nossa festa junina do ano retrasado, ele ficou de abril a julho sem ir na escola. E no dia da festa junina ele tem um irmão. E aí a família foi pra apresentação do irmão. E quando ele chegou, primeira vez que a gente viu, depois de 4 meses que ele estava o afastado. acolhimento. Eu já tô... Quando ele chegou, Eu vou chorar, assim, a gente vai a acabar mãe- o a podcast mãe- chorando. Eu virei e falei com a mãe, ele vai dançar. E ela fala, não tem como, ele não ensaiou, ele não sabe nem a música. Eu falei, deixa com a gente. E aí uma outra professora que é do infantil, assim, que tava em turma totalmente diferente que ele, falou assim, pode deixar que eu acompanho ele na cadeira de rodas. E, gente, ele olhava para as crianças. Só de olhar, ele foi fazendo tudo que as crianças... de rodar, ela rodava a cadeira. E assim, você olhava a mãe, lá do outro lado, em lágrimas, em lágrimas, em lágrimas. Não, Então, de assim, fato, isso mexe bastante. E assim, ela Dá pra chegou fazer, numa gente, dá festa, pra minha fazer. festa junina, uma festa junina pra 3.000 pessoas. Ela chegou na festa e a equipe toda querendo abraçar ele. E na hora da apresentação, a diretora tava lá louca. E aí a diretora resolvendo toda a apresentação. E a professora falou e me avisou. E eu falei, ele vai dançar. E já chegou outro, falou, não, pode deixar com a ajuda. Então, assim, a equipe, não só o Exato. professor. Todo mundo exato, engajado o no professor propósito estava lá da dentro. escola. Então, É assim, isso, todo galera. mundo engajado. Esse é o papel do gestor. É fazer Exato. com que os alunos, com que a equipe e A com que a família. família, eles possam ter Perfeito. os E todo objetivos mundo se sinta alcançados. abraçado. Todo Exato. mundo. Abraçado, exatamente. porque isso no final dá o quê? É o sucesso, É o é a referência sucesso. da escola também. É o papel, o né? papo nosso aqui tá excelente. Acaba Ó, se deixar, você sabe que aqui as 3 juntas não dá certo. Mas não tem problema, Rafa, porque dia 13 de setembro Estaremos terá todos o nosso juntos de evento. novo. Nós teremos um Exatamente. evento. Presencial, aqui em hein? São Melhor Paulo, ainda. Presencial o dia todo. Incrível. Não, e eu super falas indico, porque eu importantes. participei da do Rio. Vocês participaram com a Vínculo lá na Educativa e lotaram o auditório lá. Gente, em pé, por favor, deixa eu entrar. Na Beth também. acho em pé, eu vou assistir em pé. Na Beth. Pois é. Mas assim, eu acho que a nossa parceria tá muito legal. Assim, a gente conseguiu encontrar uma sinergia Sim. a tecnologia com a gestão, com a inclusão, com o jurídico, que é o maior desafio de todas as escolas, né? E eu queria, assim, para a gente finalizar, eu queria que cada uma de vocês, dentro do contexto que vocês dominam, que eu tô aqui com 3 grandes especialistas, eu tô com uma diversidade cultural, eu tô com o Uai de Minas, Oxi. o Oxi e o Mano de Paulista. É uma diversidade cultural aqui absurda. Então, traga uma mensagem para final, para toda essa turma, dentro do contexto de vocês. Então, eu até comentei essa frase no início e eu queria deixar registrado aqui para todos os gestores que estão nos assistindo. Não deixe com que a inclusão bata na sua porta. Tenha um plano de ação para ser alinhado com a sua equipe, tenha processos claros para que você realmente conquiste os resultados que você espera para você, alunos e família. Eu penso que agora a gente tem que entender que a inclusão é uma realidade. Sempre foi, mas mais do que nunca, com a legislação só avançando, é uma realidade, é uma obrigação, e que a gente faça ela fazer parte mesmo dos processos, dos procedimentos da escola, para a gente efetivar a inclusão. A inclusão não pode ser só um papel, só estar ali no nosso regimento, no nosso PPP. A gente tem que fazer valer as normas da nossa escola. Mari, muito Ela é a melhor. Pronto. A responsabilidade, fechar, né? Imagina, já até perdi. deixaram por último. Não sei também. Pra fechar. Tava aqui já querendo falar. Não, na verdade, a gente já, né, meio que veio falando aí tudo que a gente precisava, achava importante. Mas eu acho que, como as minhas falaram também, eu acho que o primeiro processo é de aceitação, de entrega e de confiança.
né? Então eu percebo ainda muito medo, muita timidez para abraçar o processo da inclusão. Então eu acho que a gente tem que se jogar, a gente vai errar, mas o importante é que a gente tente, que a gente busque ajuda, né? Aí eu falo sempre no acolher, acreditar e agir. Então acho que a gente precisa ir muito por esse lado, né? Sim. E saber que, assim, tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo descobrindo, fez errado, ainda dá tempo. Eu sempre falo assim, gente, ainda dá tempo. Tenta de Né? novo, muda a Não rota. tem problema, a gente vai mudar a rota. Eu só não posso que a gente esqueça que existe um ser humano ali. É por ele. Eu né? preciso esquecer que tem uma deficiência, mas que tem um ser humano antes daquilo. Sim, exatamente. Então, eu acho que isso é extremamente importante. E que se a gente tivesse a capacidade de se colocar em poucos minutos no lugar daquela família, no lugar daquele estudante, né? A empatia. A né? empatia. Às vezes fala assim, mas falar de empatia, amor da inclusão não basta. Não basta, mas é um grande começo. Então, eu acho que é Se um não tiver- exercício que a gente precisa É. fazer, né? Lembre daquela criança como criança, né? E lembrar que a gente não tá fazendo um favor. A gente precisa garantir o direito básico e digno, que é de educação. Né? Ótimo. Então, convido todos vocês também para estar com a gente pessoalmente, né? Vai ser um prazer enorme, a gente vai falar muito mais. Rafa vai estar com a gente Exato. também, né? Eu como queria suporte. Queria aproveitar para que todos vocês acessem as redes sociais dela. Elas são feras, especialistas. Eu estou aqui aprendendo muito nesse dia. Acompanhe os eventos, elas promovem eventos no Brasil todo. O próximo vai ser agora em São Paulo, então vocês estão extremamente convidados. A Vínculo é uma parceira já, o terceiro ou quarto que a gente Parceiras, participa. quase sócio do Altos Papos. E eu queria agradecer muito a disponibilidade de vocês. Cada uma veio de um canto do Brasil. Sim. Conseguimos reunir, que é difícil. É verdade. Eu as reuni coisas uma aqui. da Bahia, Minas, É. e eu queria agradecer pelo tempo, pela contribuição que vocês deram aqui para todos que acompanham a Vínculo, né? Eu acho que a gente fica muito grato em escutar práticas, Sim. o dia a dia, que eu acho que é importante. Eu sou um cara muito técnico, então quando eu escuto isso, vocês humanizam e deixam aqui Que bom. um pouco da realidade do que os professores vivem no dia a dia. Muito obrigado mesmo. Rafa, só para aproveitar, né, antes de fechar, agradecer também a parceria, né, as oportunidades que você tem feito com a gente e parabenizar também, né, todo o seu engajamento, toda a sua luta. A gente consegue perceber claramente que você é o técnico da TI, mas que você é um pai ali, É. muito mais do que um técnico. Tem um propósito. Tem um por trás de propósito tudo. ligado a isso. Então a gente acredita muito no processo da Vínculo, porque a gente acredita muito no trabalho com propósito, que é o que a gente faz nos nossos Sim. papos, né? Então faz toda a diferença, né? Da onde surgiu essa sua vontade com o Vínculo. Eu fico muito orgulhosa e admirada do seu trabalho, aproveitar para Obrigado. parabenizar, Obrigado. né? E agradecer todas as oportunidades, as parcerias que Que a gente você tem tem feito, usado. né? Então, Tamo junto e vamos ter só mais, hein? sucesso. Vamos, com Não vamos muito deixar- não mais. vamos parar por aqui. Eu acho que esse Claro. vínculo tem tudo a ver com o que a gente propõe Sim. no Altos Papos. E a gente sempre fala, a gente faz parceria com o que a gente acredita. Exato. E a gente tem fortalecido muito a nossa parceria. E eu acho que o caminho é esse. Eu acho que a gente tem muito a oferecer para as escolas, né? Que as escolas estejam abertas também para receber essa mudança. Porque é mudança, é novidade, é inovação, que a gente tanto fala disso. Mas é o momento das escolas começarem a abrir um pouco essa cabeça, abrir as portas também para essas parcerias, para as coisas começarem a fluir melhor. E eu que tenho a Vínculo na escola, É. funciona. Muito bem. Agora funciona eu vou muito. momento jabá. Muito. Eu tenho certeza que se você hoje chegar na minha escola e perguntar à minha equipe, se eu chegar lá e falar, gente, infelizmente vamos ter que tirar a Eu Vínculo. vou te falar, só pra Tá gente certo. fechar mesmo, eu vou te falar ontem a gente liberou um relatório tão bonito que quando eu tava preparando a tela ali pro podcast, eu vi o seu relatório da sua escola. Ficou E não deu nem incrível. tempo de te mostrar, porque a gente fez um Sim, novo PEI, incrível. todo modelado, moderno, para que a gente quer trazer a experiência com o pai falar, nossa, olha o que a escola fez pelo meu filho, né? Sim. E tem um pouco também do que eu gostaria. Gente, né? quando sempre eu olho- vi... Como não, pai, você gostaria de perfeito. ver, Essa é a né? ideia. Quando eu fui imprimir um documento que a gente fez a semana passada, eu falei, gente, que incrível. Eu até falei na rede social, gente, é uma coisa assim, eu como mãe, eu olhei aquilo e falei, meu Deus, é incrível. É isso. Abraça Tudo que o mesmo. pai quer. Mas, gente, É. muito obrigado de coração. Obrigada a você, Espero que a Rafa. gente fale mais vezes sobre Com esse certeza, assunto. só E a gente está à Mais. disposição. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu! Tchau.